Olha, eu aqui lembrando de cabeça, Carlos, eu que acompanho a sua trajetória desde quando retornei a Araçatuba para fazer jornalismo, me lembro que quando eu cheguei, você estava numa, salvo engano, numa cooperativa aqui do polo hidroviário, e aí nesse meio tempo, uma série de projetos. Quando passou pela Secretaria de Desenvolvimento de Araçatuba, vieram alguns grandes empreendimentos aqui para a cidade. Rede de atacado, Super Mufato, se eu não me engano, foi na sua gestão aqui na pasta. Depois você foi para Birigui e conseguiu a proeza de também levar para Birigui um Mufato, as cidades pertinhas, e aí o daqui tem um movimento que é estrondoso, o de Birigui, onde eu já fui também, tem um movimento grande, fora outras empresas por aí. Você entende que a região, do ponto de vista agora da geopolítica, já partindo para o desenvolvimento econômico, a foco da nossa pauta, você entende que a região ela tem potencial, haja vista o multimodal que existe aqui, é rodovia, hidrovia, é gás encanado, é aeroporto internacional, mas que ainda está faltando aquela perninha da parte política. Afinal de contas, na última eleição a gente não conseguiu eleger ninguém, nem deputado federal, nem estadual. O único que tínhamos aqui pertinho, em Birigui, também não é mais. Como é que você entende tudo isso? Eu vejo assim, a região Araçatuba e Birigui, e hoje eu estou em Birigui, há de se destacar aqui que eu tive vários convites antes do Leandro, né? O Leandro me convidou recentemente e assim eu demorei um pouquinho de ir para Birigui, mas depois ele me convidou, eu pensei e aceitei. Mas eu tive um primeiro convite aqui lá atrás, ainda do ex-prefeito Borini, depois também pelo Bernabé, que foi também prefeito, mas eu estava ainda aposentando e eu não poderia colaborar ainda com Birigui. Aí fui no Cristiano Salmeirão por um pouco tempo, já no final também, estou agora em Birigui. A minha ida para Birigui e o convite que eu aceitei pelo Leandro foi realmente por isso, pela identificação que as duas cidades têm. São as cidades bastante empreendedoras, têm um potencial amplo e enorme aí para frente. O agronegócio é o nosso DNA maior, mas as cadeias produtivas são diversificadas. E o que eu vejo hoje, está acontecendo a aglomeração urbana dessa aproximação territorial de Birigui e Araçatuba, que nós temos agora que encontrar com os novos prefeitos que vão assumir uma cooperação em comum de como alavancar todo esse potencial que a gente já iniciou, né? As vertentes que tem aqui na região, logística, os produtos do agro, o polo alimentício, o polo energético, tudo isso, a gente tem que transformar isso em aumento de renda para a população, da renda per capita, do PIB nosso regional, trazer mais tecnologias, colocar isso de um plano de diretor em comum entre as cidades. Então, assim, são desafios que as duas cidades podem trabalhar em comum, né? E colocar um plano de desenvolvimento com mais aproveitamento e aproveitando hoje a grande grita mundial, que é trazer o desenvolvimento com menos impacto ambiental, controlando o inventário de carbono em toda a região, porque a região tem uma formação hídrica muito importante, uma oferta hídrica muito importante, e isso hoje para o mundo significa mais alimento com sustentabilidade, fontes de energia limpa que nós podemos explorar, e já estamos trabalhando isso com a USP, com um projeto na FAPESP, na Fundação de Amparo à Pesquisa, para realmente que a região tenha um ganho de tecnologia, com avanços aí de novos empregos e principalmente preservando a situação ambiental hoje favorável que a região tem. Você já entrou aí em projetos, e isso nos chama evidentemente muita atenção, e imagino que inclusive dos candidatos, né, pré-candidatos a prefeito, você já está sendo procurado para alguns deles, para explanar as suas ideias, para falar aí de projeto e plano? Marcelo, eu atendo todo mundo, sabe, de vereador, a candidatos a prefeito, candidatos a vereador, que eu vejo assim, as boas intenções a gente tem que apoiar, né?
e assim, o que eu puder colaborar com informações, até norteando as necessidades, eu vou colaborar. Tenho sim conversado com todos aqui em Birigui, né? E a minha intenção é continuar colaborando tecnicamente com as duas cidades e com a região. Perfeito. Isso já vem acontecendo, né? Maravilha. Ou seja, Carlos Farias nos disse com todas as palavras que a região Alta Noroeste Paulista tem muito potencial e temos que trabalhar para isso. Carlos, partindo para os projetos. Você falou aí de polo alimentício, polo energético, mas tem outras coisas também. A gente vai falar de tudo um pouco. Eu gostaria de começar por algo que tem chamado muita atenção, inclusive da mídia de forma geral, que é o tal do Hospital Regional que está indo para Birigui. Está certo mesmo? Será em Birigui? Ou corre-se o risco disso levar muito tempo e lá na frente minguar e ir para outro lugar? O Hospital Regional é um projeto, o próprio nome já diz que é um projeto regional. Então, assim, ele tem que estar localizado na nossa região. A decisão da localização foi uma decisão de governo. E essa decisão de governo, claro que ela teve parâmetros aí técnicos, de logísticas, da densidade regional, né, do fluxo hoje que existe e que hoje está funcionando a saúde de uma forma precária, não é só aqui na nossa região. Então, assim, o governador olhou para a região e decidiu que ele tinha que colocar um equipamento. Birigui foi escolhido, teve a questão técnica importante, mas assim, o trabalho que a gente fez junto ao governo é que Birigui tem também uma micro-região já afetada ao município, e ela praticamente, esses 10 quilômetros de distância dos dois municípios, ela não é problema nenhum, porque a aglomeração urbana já está acontecendo e o fluxo hoje da questão dos atendimentos médicos já existe entre as duas cidades. Então, na verdade, isso, em outras regiões também, teve cidades que não foram a cidade sede regional. Foi cidades que estão no panorama da cidade sede, né? E justamente para criar um fluxo melhor, para que os municípios que precisam daqueles equipamentos de saúde, eles têm assim uma menos intensidade para estar se deslocando, né? E essa decisão também teve, claro, o governador teve várias vezes em Birigui, foi atendido pelo prefeito Leandro, na época quando ele foi candidato, ele teve uma atenção dos empresários enorme, acho que foi 2 ou 3 eventos que tiveram em Birigui. Então, assim, não há disputa em relação a Birigui e Araçatuba, né? Quando eu vejo essas polêmicas de disputas assim sobre falas de teria que ser num município ou em outro, eu vejo essa energia que estão gastando com esses debates, a gente já devia estar em outro estágio, né? Pensando, o que nós podemos fazer além do que o governador está nos doando, né, que é um hospital, que é um equipamento muito importante para a saúde, ainda após uma pandemia, que os impactos foram enormes. Então, assim, hoje a região tinha que estar pensando quais que são as especialidades que vão vir, o que nós podemos reivindicar ainda mais, criar um grupo para fazer a gestão logística disso, que é amenizar esse grande problema que a região tem de ficar com um deslocamento enorme de veículos, ambulância para lá e para cá o dia inteiro, né? Porque a gente sabe que isso é custo e é um trabalho enorme que dá para os municípios e para a região, com pessoas sendo deslocadas com problemas de saúde. Então, assim, nós temos que estar hoje criando projetos sociais paralelos, conectando as universidades aqui que tem os cursos de medicina, preparando mão de obra para isso, porque isso é um ganho regional. Então, acho que essas energias nossas já saiu fora da questão de disputa territorial. O governador já decidiu, né, já está decidido, a equipe técnica que vai escolher as áreas em Birigui, a gente já esteve com eles em São Paulo, deve vir nos próximos dias. Esses dias teve uma apresentação do planejamento da saúde, da Secretaria de Saúde na Assembleia Estadual, e foi de novo lá mencionado a construção do hospital em Birigui. Então, assim, isso aí já passou. Eu acho que agora os municípios devem se unir para fazer o melhor aproveitamento possível, que é um equipamento de saúde para a população, que não é uma ferramenta aí para estar em disputa eleitoral nessa etapa que nós estamos. Então, eu acho que é por aí a minha visão em relação a isso.
E aí, você falou aí de localização, você citou mais de uma vez a logística. Eu queria que você nos contasse também como é que foi a concepção, como é que foi concebido o projeto do Polo Logístico de Birigui, que pode tornar e tende a tornar a cidade uma referência no estado, como é Campinas, Luveira, Cajamar, para eu ficar em 3 exemplos. Como é que foi essa concepção? De quem partiu? Foi seu, foi de outra pessoa, foi do Leandro? Todo mundo se juntou e concebeu isso? Essa distância e essa integração da rodovia Marechal Rondon com Birigui, já muitos anos atrás, já foi editoriais de jornais, que é uma vitrine nossa que nós temos, esses 10 quilômetros de distância entre os dois municípios. Essa integração é uma vitrine. Podem ter certeza que a maioria das empresas que estão vindo para cá, com estudos e projetos de shoppings, novos departamentos e equipamentos logísticos, enxerga aí uma vitrine pelo fluxo grande que tem as duas cidades, né? E realmente a Via Rondon, a concessionária, ela constata tudo isso, essa importância. E quando eu fui para Birigui, eu já tinha uma noção de que Araçatuba já estava com um avanço muito grande acontecendo, né? Se você olhar até a Polícia Rodoviária um pouquinho, que é o limite territorial, nós já temos vários equipamentos ali montados e em funcionamento. De Birigui para lá, nós fizemos um estudo também, criamos uma lei de incentivo lá, que nós conversamos com outras cidades que têm condomínios logísticos, criamos uma lei de incentivo com o apoio da Câmara Municipal, né? O prefeito teve comigo em vários grupos empresariais que estavam com estudos aqui na região, e o que a gente ouviu desses grupos aí, principalmente da Associação Brasileira de Operações Logísticas, é que o eixo de Birigui e Araçatuba ele vai ser muito favorecido nos próximos anos pela proximidade com os outros estados que nós temos aí nas divisas, né? Mato Grosso, Minas, Paraná, e onde essas operações elas destinam os centros logísticos deles, centros de distribuição, eles trabalham com um raio de 150 até 200 quilômetros. Então, assim, a região nossa é estratégica hoje para essas novas operações. E considerando também que as operações... da divisa com o Mato Grosso até Bauru, precisa de um local... Exatamente, tá em meio, exatamente. Por quê? No auge da pandemia, as operações logísticas elas não pararam, porque não poderia parar, né? E especializaram ainda na questão médica, distribuição de remédios, de alimento. Então, assim, houve um crescimento até na estruturação de novas operações logísticas. E esse crescimento fez com que eles pensassem de como reposicionar logisticamente no estado de São Paulo para reduzir custo de fretes e ter uma entrega em 24 horas para o varejo ou para os consumidores. E a nossa região, diante desses estudos, foi configurada como uma região que vai ter um grande avanço nisso e podem ter certeza, já tivemos aí, não vou citar as marcas aqui, mas em Araçatuba já teve, em Birigui, o empresário Carlos Mestriner foi um que há anos atrás, em uma conversa minha com ele, a gente estava precisando de um favor dele, de abrigar em torno de 17 containers de uma empresa que iria instalar em Araçatuba, e a gente não tinha 8 mil metros disponíveis. Ele se prontificou, ajudou, e ali nasceu uma ideia dele. Ele tem uma empresa de operação nisso, mas assim, essa empresa que está vindo para Birigui, a Construjá, ela distribui materiais de construção no eixo São Paulo e ali próximo a São Paulo. Isso. E o que aconteceu? Ela está precisando de avançar um pouco mais no fronte, mais para o interior de São Paulo, e também chegar nos estados aí, limites de fronteira com a gente. Birigui foi escolhida porque ela vai atender 240 municípios, né? Ela tem uma distribuição de 24 horas a partir do pedido, vai criar aí um polo de mais de 300 empresas dentro do CD que ele está construindo, ou seja, a gente já está num trabalho na frente de tentar com que essas 300 empresas a gente consiga trazer também a unidade de fabricação delas para cá, para essa região nossa. Por quê? Outras atividades que também vão estar em novos centros de distribuição, novas operações de logística vindo para o interior, a nossa região, com o potencial que já foi entendido, a gente pode trabalhar muito as duas cidades, gerar novos empregos. Já conectamos o Senai, as ETECs, as escolas técnicas de Birigui
para dentro da Construjá também, por esse novo CD. Então está sendo feito um trabalho técnico e político, né, com inteligência, para nós aproveitarmos não só para Birigui, mas para Araçatuba e toda a região. Olha isso. E aí, Carlos Farias, estou entrevistando aqui o consultor empresarial Carlos Farias, falando de potencialidades e perspectivas de desenvolvimento para a região de Araçatuba, Birigui, para a Alta Noroeste Paulista, e ele está nos dando aqui muitas informações relevantes. Então o Carlos está falando, olha, água a gente tem, que é muito importante, área a gente tem, logística a gente tem. Aqui tem hidrovia, tem rodovia, tem ferrovia, tem aeroporto internacional. Tem uma pontinha que o Carlos lá atrás ele falou que é tão importante quanto tudo isso, que é a energia. Então você disse que a região também tem projetos para se tornar um polo energético. Nós temos hidrelétricas aqui perto, mas enfim, a distribuição é para todo o país. Mas nós temos um duto a gás brasileiro, que eu nem lembro se você chama, mas chama ainda gás brasileiro? Chama, né? Agora é Nectar. Nectar? Nectar, enfim. Passando aqui ao lado, tem ramão em Araçatuba, Birigui e Araçatuba tem empresas, tem residências que utilizam, inclusive, mas a gente tem, além disso, um sol para cada um na região. Então tem também a energia fotovoltaica, que está crescendo absurdamente. Enquanto polo energético, como você enxerga a Alta Noroeste, levando aí em conta, inclusive, que você falou que está se especializando, inclusive, na USP, né? Isso. Você está indo para Ribeirão Preto ou está fazendo online? Online. Online. Muito bom. E aí, conta pra gente como é que é esse projeto da FACESP. Marcelo, logo que o governo estadual assumiu, o Tarcísio, ele teve uma pauta muito importante, ele entendendo a questão das mudanças climáticas e tudo, e o potencial de São Paulo. Ele procurou a USP, o GPE, que é o Grupo de Energia e Automação da Poli, que é o grupo que eu trabalho em São Paulo, em projetos, e ele contratou esse grupo para fazer o programa de transição energética do Estado de São Paulo. Perfeito. Né? Que é justamente ativar as fontes de energia limpa, fazer a transferência de energia que ela tem um impacto maior ambiental, né? Ou seja, combustível fóssil e tudo, né? E esse programa já está em andamento. E ele visitou esse grupo que eu tenho aproximação, e fez uma visita na USP, inclusive andando lá em um ônibus elétrico produzido pelo esse núcleo da USP. Né? Então, quando eu entrei em Birigui, eu convidei o prefeito para conhecer esse grupo lá na USP, que é o Dr. Miguel e o André, que são os coordenadores, né? E eu fiz uma proposição para eles de se eles não topariam um desafio de fazer um planejamento energético para Birigui, que ele pudesse também ter uma abrangência regional, justamente pelas potencialidades que a gente tem aqui, né, de oferta. Né? Então, de bate-pronto, a gente já conseguiu assinar um termo de cooperação com esse grupo e estamos preparando um projeto para ser apresentado pela FAPESP, o Fundo de Amparo à Pesquisa, no qual nós somos recebidos lá em São Paulo. E assim, qual que é a intenção nossa, e está no escopo do projeto? É justamente fazer o aproveitamento de todo o potencial de fontes limpas da região, principalmente a energia solar fotovoltaica, né? Conectar tudo isso num plano de governo da região, um plano diretor, onde as universidades, as escolas técnicas entrem nos projetos de TCCs aí sendo desenvolvidos, né? E esse levante, esse diagnóstico e todo esse levantamento de potencial, ele seja transformado em negócios para os municípios. Negócios assim, de especialização em mão de obra, em atrair novos investimentos, criar realmente uma identidade regional do potencial energoambiental, que é energia limpa com sustentabilidade, e ao mesmo tempo, essa vocação nossa tem uma contribuição para o Estado de São Paulo e para o Brasil, que é o seguinte: com todo o levantamento que o grupo técnico vai fazer, conectado com as universidades e escolas técnicas aqui, a gente vai ter uma reserva de energia limpa. Né? Hoje, esses grupos que vêm aqui e fazem projetos pontuais e atendem um certo grupo corporativo, a gente vai poder ter essa reserva de energia para a região, né? Ela tendo para usar em toda a sua estrutura de prédios públicos, dos órgãos que
tem no município, escola e tudo, e ao mesmo tempo vender para o mercado, né? Isso já está acontecendo em alguns laboratórios no Brasil, algumas cooperações estão sendo feitas, mas com todo o potencial. Nós temos mais de 4 usinas hidrelétricas na região, tem o gás natural, tem projetos de células de hidrogênio sendo desenvolvidos pela RAIS aqui na região, tem o gás de metano dos aterros municipais que estão todos aí prontos para ser explorados. Enfim, nós não podemos deixar na inércia todo esse potencial e a gente não ativar as escolas técnicas, as universidades, com apoio de universidade como a USP, né? Sem ser prioridade dentro de um planejamento nos próximos anos. Então, assim, eu espero que os novos prefeitos e os novos governos aí façam o mesmo que a gente está fazendo, com a intenção de alinhar com o projeto do governo estadual, de criar uma transição energética para a região e muito mais. A região produzir energia limpa, catalogada, né? Com mão de obra, com tecnologia, isso servindo para o nosso estado de São Paulo e para o Brasil. Olha, Carlos, eu fico muito contente em te ouvir e eu espero, sinceramente, que estejam nos acompanhando gestores municipais, pré-candidatos, assim como empresários, e saibam deste imenso potencial da região para a produção de energia limpa e renovável. Porque quando a gente soma isso a tudo que você já disse, da logística, do espaço disponível, aí falta aquela vontade política, falta também da parte do empresário. Um empreendedorismo que existe aqui, mas poderia ser um pouco maior, né? Para que tudo isso fosse alinhavado e aí a região desse um salto, porque precisa. Quero aproveitar, Carlos, e dizer que hoje a nossa live está bombando. É sempre assim. Quando tem entrevistado bom conteúdo, a live bomba, e aí pessoas que normalmente eu sei que nos acompanham, mas não se manifestam, hoje entram. Então tá lá, ó, e tem textão, hein? Normalmente bom dia, tô acompanhando, olha que legal, bom profissional. Não, tem textão. Oscar Saito Neto, uma pessoa que eu admiro muito. Manda um abraço para o Carlos Farias, meu saudoso abraço ao secretário, agradecer a este estudioso e visionário administrador público que me ensinou e mostrou o caminho da governança nos parques industriais de Araçatuba. Olha só, também entrando aqui, Marister Rinaldini Rister, bom dia, um grande amigo, um grande abraço a todos, em especial ao amigo Carlos, admiração pelo ótimo profissional e grande empreendedor, trazendo para o interior crescimento e tecnologia. Olha só, o Ederson Rigon, contador também, nos acompanhando aqui. Jaqueline Galbiati, doutora Jaqueline Galbiati, lá da CIA, mandando um abraço a Carlos Farias. Mariana está acompanhando, está olhando ali toda a rede social também. Estamos bombando hoje, hein? Bombando. Que bom. Muito bem, quem mais está lá? Tem muita gente, não está rodando aqui o computador. Enfim, sinal de que o pessoal está gostando da entrevista, que já está indo para o final, 9 horas e 22 minutos. Carlos, eu gostaria então que você, para a gente finalizar, que você mandasse esse recado, reforçasse essa mensagem para que gestores municipais, próximos prefeitos e empresários enxerguem, invistam, se planejem para que a região realmente dê o salto que ela merece. Então, eu agradeço, Marcelo, aqui o espaço, agradeço ao prefeito de Birigui, que me deu a oportunidade de colaborar com a cidade, aos empresários e às pessoas que eu conheço lá, que me acolheram muito. A cidade de Birigui, que de Araçatuba, que é a minha cidade, que eu amo aqui. E, ao mesmo tempo, é o seguinte, eu acho que tudo isso que está acontecendo, da gente visualizar uma nova frente de desenvolvimento para a região, que vem para ajudar o mundo, né? Que o mundo foi muito impactado na questão climática, estamos sofrendo grandes desastres ecológicos aí, todos os dias, né? Você viu hoje em Dubai como é que está lá a região, então são coisas atípicas, tudo isso porque uma tarefa de casa a gente não fez de preservar o mundo e o meio ambiente e estamos sofrendo com isso. A Araçatuba e região, ela tem a oportunidade agora de dar sua parcela de colaboração, trazer a mão de obra especializada, criar uma sustentabilidade sistemática na região, né? Sistematizada, né? E ao mesmo tempo humanizar mais, né? Acho que a gente tem que colocar nessa pauta a humanização. Claro, o IDH é muito importante, né? Eu converso com muita gente
você sabe disso, inclusive com você, e quando a gente vai falar de desenvolvimento, muitas empresas, não é apenas o fato de a cidade é bem localizada, ou a cidade tem asfalto, não. A cidade também precisa ter um bom IDH. Porque quando a empresa vem, se não tiver saúde boa para o trabalhador, escola técnica, escolas de forma geral, para capacitação de mão de obra, por que ela viria? Porque a cidade é legal, é bonita, é paisagem, porque tem asfalto. Não é apenas isso. É todo um fator, e aí a questão social tem muito, sim, de ser levado em conta. É isso, eu conversei com o consultor empresarial Carlos Farias, que sabe que os microfones do Jornal da Manhã estão sempre abertos quando você tiver informação relevante como estas aqui, sempre tem. Apareça para a gente compartilhar com a audiência, tá bom? Bom dia, bom trabalho, Carlos. Estarei sempre à disposição. Muito bom dia a todos. É isso, porque agora são 9 horas e 24 minutos. Jonathan Alves, temos os nomes para fazer o sorteio aí do boné da Télios, não? Não tem? Ah, não, mas é só sortear aí e falar o nome. Dá uma olhada, porque tem bastante gente participando. Eu, olhando por aqui, eu identifico 16 nomes, pelo menos. Qual desses saiu no seu digital, no seu esquema digital? Sorteia e fala aqui para mim, porque aí a Mariana está no microfone. Carlos, eu vou pedir para você aguardar só mais um pouquinho, porque ao final do programa a gente faz uma gravação, a chamada que vai para o YouTube, porque a gente separa só a entrevista, coloca no YouTube para a pessoa não ter que procurar o programa inteiro, enfim. Aí eu preciso fazer essa gravaçãozinha de 15 segundos, tá bom?